Olá, alunos do IBAD, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso médio de teologia. E olha só, nós chegamos ao 13º livro. Eu não sei você, mas eu estou muito empolgado por esse livro. Primeiro, olha o tema desse livro: escatologia. Meu Deus, a gente vai falar do final dos tempos? Sim, nós iremos falar do final dos tempos, mas quando eu falo do final dos tempos, quando você fala, porque você está falando assim, Mateus? Porque quando nós entendemos a paternidade de Deus sobre a nossa vida, quando nós entendemos que existe esperança e o futuro de uma vida eterna com Cristo, falar sobre escatologia não é um tema que nos assola, mas é um tema que nos inspira a dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Você está empolgado? Mas antes, o que é que significa o 13º livro? Significa, eu estou sempre martelando isso para vocês, mas o 13º livro é aquele momento onde nós estamos começando a reta final. É isso mesmo, de um conteúdo de 24 livros, 2 já foram embora, 2 você já pode marcar o xizinho no teu armário. Eu não sei como que você faz as suas anotações, mas eu quero que você celebre essa conquista comigo. Lembra que no nosso último bate-papo no Skype, nós aplaudimos uns aos outros? Então, mais uma vez, onde você estiver agora, eu gostaria que você desse uma salva de palmas a Jesus por mais essa conquista. Você pode fazer isso comigo? Escatologia. Agora, antes de entrar na aula de hoje, eu preciso situar vocês de alguns pontos e também já dar um panorama geral do que nós vamos falar nesse livro de escatologia. O primeiro ponto: quando nós falamos sobre escatologia, existe um leque gigantesco na teologia. Então nós, como professores do IBAD, nós vamos apresentar para vocês várias linhas de pensamento, mas ao decorrer das 4 unidades, tanto eu, pastor Mateus, pastor Natanael e Itaí, nós também vamos pontuar o nosso ponto de vista, baseado naquilo que nós acreditamos e baseado na visão do nosso ministério, tudo bem? Mas nós não refutamos outras linhas de pensamento, a não ser algumas linhas de pensamento que fogem daquilo que a cristologia prega, e aí nós já partimos para a heresia. Então nós também vamos pontuar vocês sobre isso, ok? O segundo ponto: é importantíssimo a tua leitura na íntegra do livro. É isso mesmo, é importantíssimo a tua leitura na íntegra, porque talvez você vai lendo o livro de maneira fatiada, você espera a aula, mas tudo bem se você chegou até aqui dessa maneira, mas eu preciso do teu compromisso da leitura na íntegra desse livro, tudo bem? Para que os nossos bate-papos, e quem sabe em breve a gente possa terminar esse livro aqui na igreja, e vai ser muito incrível. Então eu preciso do teu comprometimento na leitura da íntegra do livro de escatologia. Vamos lá então, você está preparado? No livro de escatologia, quais são os pontos que nós vamos passar? Na unidade 1 de hoje, nós vamos dar um panorama geral sobre o tema. Então nós vamos falar sobre a escatologia, a doutrina e sua interpretação. Na unidade 2, nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Então se prepara que a aula da unidade 2 vai ser muito boa. Na unidade 3, a vitória final da igreja. E na unidade 4, revelações finais e juízo de Deus. Então a unidade 1 e unidade 2, ela é um panorama geral para você ter uma noção sobre escatologia. E na unidade 3 e unidade 4, nós vamos mergulhar a fundo sobre algumas teses teológicas de sustentação para aquilo que nós acreditamos como o Apocalipse, o final dos tempos e a volta de Cristo Jesus. Amém? Você está preparado? Então eu já quero agradecer aqui o Gabriel. O Gabriel está aqui com a gente hoje nos ajudando na parte técnica. Muito obrigado, Gabriel. Então depois você manda uma mensagem para o Gabriel, fala: Gabriel, muito obrigado porque você ajudou a gente. Vamos lá, unidade 1, escatologia, doutrina e interpretação. Então vamos lá, por que é importante falarmos sobre escatologia?
Porque é importante tecermos comentários sobre escatologia. Se nós pegarmos na história da humanidade, o ser humano, ele tem uma tendência em querer aprender um pouco sobre aquilo que ele não vê. Nós cremos através da fé que o mundo sobrenatural ele é real. Mas o homem, ao decorrer da história, ele quis tentar entender, ele quis tentar decifrar um pouco mais sobre aquilo que nós não víamos. Parte disso nasce então os adivinhadores, as pessoas que trabalham com o ocultismo e várias seitas que depois lá no livro Seitas e Heresias nós vamos falar um pouco mais. Mas essa necessidade do homem em tentar a necessidade do homem de tentar decifrar o que é espiritual, aquilo que ele não vê, começou a fomentar o mergulho nas Escrituras. Mas para nós, cristãos, salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro, não é verdade? Nós entendemos que aquilo que o apóstolo João escreveu na ilha de Patmos é verdadeiro e real para os nossos dias. Mas como eu mencionei no começo, existem linhas teológicas. E nós vamos falar um pouquinho delas sobre hoje. Então, no capítulo 1, a doutrina da escatologia. A escatologia, ela começa, então, por essa sede do homem, de ter a adivinhação. Então, lá na página 19, o livro vai falar sobre astrologia, adivinhação por meio de estudo e da posição de astros celestes, a quiromancia, predições mediante a leitura da mão, necromancia e várias outras linhas de pensamentos para tentar decifrar aquilo que nós não vemos. E dentro do cristianismo, nós entendemos que a escatologia, que significa o final dos tempos, o estudo do final dos tempos, é o que nós precisamos como base para o nosso estudo sistemático. Então eu quero que você pegue a tua Bíblia agora comigo. Eu estou com o meu exemplar da Bíblia Sagrada aqui. Você vai pegar a tua Bíblia comigo e você vai lá para o final da Bíblia e você vai procurar o último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Talvez, dependendo da tradução que você tem, o teu livro do Apocalipse vai estar escrito como Revelação. Porque o Apocalipse nada mais é do que as visões que o apóstolo João teve lá na ilha de Patmos, que aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus foi mostrando para ele, ele foi escrevendo sobre aquilo que vai acontecer no futuro. E nós precisamos entender duas coisas. Para algumas linhas teológicas, nós já estamos começando a viver algumas linhas daquilo que João escreveu, para outras linhas não, mas lá na frente a gente vai falar sobre isso. O que é importante para nós entender que aquilo que João escreveu, a canonicidade do livro apocalíptico de João, prova que esse livro ele foi divinamente inspirado por Deus. A escatologia, ela é uma palavra originada do grego antigo, scatos. Repete aí comigo. Scatos, é isso mesmo, que significa o último, junto com o sufixo logia, significa o quê? O estudo do final, ou o estudo dos últimos dias. Esse estudo, ele é uma ramificação da teologia e da filosofia, porque ele analisa os últimos acontecimentos da história da humanidade e o destino final do ponto de vista religioso. Então a escatologia, ela é o estudo do final dos tempos com o ponto de vista religioso. Então o autor do livro, vamos dar o crédito para o autor do livro aqui, o Flávio dos Santos, ele menciona bem, a escatologia é uma mescla da teologia com a filosofia do ponto de vista religioso, ok? Então abre comigo lá em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 ao 5. João escreve: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passarão, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo,
E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. O segundo ponto que eu quero colocar para você antes de nós mergulharmos nesse livro de escatologia é: o estudo do fim, para mim e para você, é só o começo de uma vida eterna com Deus. É isso mesmo, eu vou falar de novo. O que é o estudo do fim, para mim e para você, que um dia aceitamos o Senhor Jesus como o único e salvador das nossas vidas, marca o início de uma vida eterna com Cristo. E nessa vida eterna com Cristo, olha só: Deus limpará dos teus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto e nem não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. Amém? Eu entendo que, independente do período histórico que nós estamos vivendo hoje, independente se nós participaremos do arrebatamento coletivo no dia que Jesus virá buscar a sua igreja, independente se nós partiremos antes disso, o que importa é que um dia, eis que todas as coisas se farão novas para mim e para você, e nós estaremos com Ele para todo sempre. Amém? Isso é o que nós vamos estudar nesse livro. Então, se isso não te empolga, eu quero te convidar agora a entender que o teu Pai bom, Ele já deixou preparado para você, escrito aquilo que talvez, não que você vai viver, eu não sei se nós passaremos por todo esse período apocalíptico, mas uma coisa é certa: um dia Ele vai voltar e nós estaremos com Ele para o céu. 1.2, Jesus e a sua relação com a escatologia. Jesus, ele é o ponto central da escatologia. Por quê? Porque ele é o Messias. A história da humanidade começa em Gênesis. Nós vemos lá os pais da fé, os profetas, os juízes, os reis. Chega um tempo que é necessário Jesus Cristo vir para que se cumprisse nele o que os profetas profetizaram. E o Messias, no período dele terreno, ele já anuncia aquilo que virá para frente. O apóstolo João, que caminha com Jesus, fica com a incumbência. Mateus, o que é incumbência? Incumbência é a responsabilidade de escrever aquilo que nós viveríamos. Jesus, o ponto central da escatologia. Por quê? Porque antes da fundação do mundo, ele já havia sido entregue para resgatar a humanidade, que se perderia por causa da obediência da palavra de Deus. O teu livro vai dizer que o Messias, ele é apresentado em um tríplice ministério. Ele é apresentado como o rei, como profeta e como sacerdote. Ou seja, Jesus Cristo, ele é o início e o fim. Ele era a palavra e a palavra se fez. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus, e ele veio ao mundo e viveu tudo aquilo que a gente já conhece. Ou seja, ele é o fim, ele é a consumação de todas as coisas, toda e qualquer existência, seja nos céus ou na terra ou debaixo da terra, tudo se converge nele. Jesus é o começo e o fim, ele é o alfa e o ômega. Na página 24 e 25, o autor ele vai falar de A a Z, várias qualificações sobre quem era o Messias. Então vamos lá. Semente da mulher, profeta maior do que Moisés, raiz de Jessé, rei eterno da linhagem de Davi, sumo sacerdote eterno, cordeiro de Deus, Messias de Israel, rocha sobre a qual a igreja foi edificada, um bom pastor, leão da tribo de Judá, salvador, caminho que leva ao Pai, porta de escape, sol da justiça, santo de Israel, noivo da igreja,
Príncipe da paz, Senhor, Filho de Deus, aquele que é e que sempre será, primogênito de toda a criação, o pão vivo que desceu do céu, a água que sacia o sedento, o Filho do homem, servo de Deus, o Logos encarnado. O que a Bíblia está dizendo em Colossenses 1, 16, 17? Que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Jesus é o centro de todos os nossos estudos a partir de agora sobre escatologia. Amém? Você está comigo? 1.3, página 25. O pensamento escatológico das principais religiões. Então o que você precisa entender? Várias outras religiões, seitas e afins, elas também têm dentro daquilo que elas acreditam, sendo como o estudo correto, também existe um final para cada uma dessas religiões. O budismo, então, é a primeira que fala lá do Nirvana. O Nirvana é como se fosse o céu para eles. Não é a banda de rock, não. Talvez a banda de rock nasceu disso, não sei. Não sou um estudioso de bandas de rock dos anos 80, 90. Depois o islamismo, e o islamismo é interessante, eles devotam a vida inteira para Alá, mas o novo céu e a nova terra para eles não é adorando Alá, é um mundo extremamente machista. Outra religião, o judaísmo, o espiritismo, o catolicismo e o hinduísmo. Então todas essas religiões também têm um estudo escatológico acerca do final dos tempos. Amém? Você está comigo? Então agora vamos para o capítulo 2. Capítulo 2. Vamos comigo? Aspectos históricos. A diacronia da escatologia. Quando falamos sobre a diacronia da escatologia, nós estamos falando dos diáconos. Aquelas pessoas que servem no templo, relacionado à escatologia. Não, não é isso não. Diacronia significa a natureza da escatologia. Então o termo diacronia remete à natureza do estudo que nós estamos fazendo. Quando nós falamos sobre a diacronia da escatologia, nós vamos dividir esse estudo em dois aspectos. Qual é o primeiro aspecto? O primeiro aspecto é o aspecto individual, ou seja, do homem como um ser único. Ora, eu sou um ser único, você é um ser único, por quê? Porque nós fazemos parte de uma família, mas nós temos um DNA específico, nós temos o nosso caráter, nós temos os nossos sentimentos, nós temos as nossas emoções. Logo, Deus, Ele nos fez único. Mas também vamos ver os aspectos gerais, ou seja, o aspecto geral nada mais é do que o contexto escatológico para todas as pessoas. Para o ser humano, ou seja, para a humanidade como um todo, para ficar mais claro para você. No capítulo 2 nós vamos ver esses dois aspectos. Eu estou lá na página 30. O primeiro, a escatologia individual. Na escatologia individual, qual que é esse aspecto? Nós entendemos que o ser humano, através da vida dele, ele faz escolhas, ele toma decisões. O ser humano, vem comigo para você entender, vamos falar do Mateus. Mateus de Oliveira Dias, filho do Natanael e da Janete, irmão da Annelise, tio do Nicolas e da Suzana, esposo da Carla e por aí vai. Esse é o Mateus. O Mateus tem uma formação teológica, o Mateus atua diretamente no ministério, mas também o Mateus atua no mundo corporativo. O Mateus tem amigos. O Mateus, ele votou nas últimas eleições, assim também como o Mateus, ele almoçou hoje e vai almoçar amanhã. Esse sou eu. Porém, de tudo isso que eu falei para você, eu tive várias atitudes. E uma das atitudes que eu tive no meio da minha caminhada foi aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Quando nós falamos do aspecto individual da escatologia, o que a gente está falando? Que o homem, enquanto ele está vivo, ele consegue nortear as suas ações para uma vida eterna. Calma que é polêmico. Mateus, como assim? Eu consigo nortear a minha vida para saber se eu vou ser salvo ou não? Sim.
a teologia que eu acredito que Deus, Ele me escolheu. Quando o salmista Davi diz que antes que eu fosse matéria informe do ventre da minha mãe, Ele já me conhece. Quando Deus diz que antes que eu fosse matéria informe do ventre da minha mãe, Ele já tinha escrito uma história para mim. A palavra de Deus também diz que o desejo do coração do Pai é que todos venham a ser salvos. De novo, a Bíblia diz que o desejo do coração do Pai é que todos venham a ser salvos. Por que o desejo? Porque Deus, Ele também nos dá o livre-arbítrio. Ora, se eu tenho o livre-arbítrio, eu posso escolher então, Mateus, se eu vou ser salvo ou não? Depende de quais são as suas atitudes aqui na terra. Só que também eu não posso te julgar, afinal, hoje eu posso te garantir, nós temos um advogado, mas um dia, Jesus Cristo, o nosso advogado fiel, Ele será o justo juiz, e Ele vai julgar o quê? Ele vai julgar aquilo que eu pensei em fazer, aquilo que eu deixei de fazer, ou as minhas atitudes? As minhas intenções, tanto no meu corpo, na minha alma e no espírito. Quando nós falamos do aspecto individual, o que a gente está falando? Cada pessoa ela tem a chance de nortear o seu destino eterno quando ainda em vida. Porém, a partir do momento que cessou a vida física, o que é cessou a vida física? Cessar a vida física significa, cara, eu morri. Ou seja, tudo que eu fiz do meu nascimento até o momento da minha morte, essa é a história que eu construí, com Deus ou sem Deus. Mateus, mas e se eu tive uma vida toda errada? Mas a partir do momento que você é nova criatura, a Bíblia diz que Ele faz nova todas as coisas. O teu passado não importa mais. A Bíblia diz que quando você crê no seu coração e confessa com a tua boca que Ele é Deus, você é salvo. E a Bíblia também diz que Ele leva todos os seus pecados para onde? Para o mar do esquecimento. O grande problema é que quando Ele leva os nossos pecados para o mar do esquecimento, nós desenterramos essas coisas, e isso fica martelando na tua mente. Então eu já quero declarar algo sobre a tua vida. Se existe algo do teu passado que você já confessou e entregou diante de Deus, e isso está martelando, você vai pegar agora no mundo espiritual uma pá gigante, você vai cavar não sei quantos metros para baixo da terra, e você vai declarar: o meu passado não importa mais, Jesus me fez novo. Não desenterre aquilo que Deus já enterrou por você. Amém? Esse é o aspecto individual, ou seja, enquanto nós estamos vivos, nós conseguimos tomar atitudes. A partir do momento que nós morremos, nós seremos julgados por Cristo por tudo aquilo que nós vivemos. Ok? O segundo aspecto da escatologia é a escatologia geral, ou seja, existe um desfecho preparado para a raça humana, que já foi traçado pelo nosso Criador. Lembra, a escatologia é o estudo do final dos tempos do ponto de vista cristão, ou seja, se nós somos cristocêntricos, se nós somos criacionistas, entendemos e cremos que existe um Deus sobre os céus e sobre a terra que nos criou, nós também entendemos que existe um desfecho para a raça humana. Existe um desfecho preparado para o ser humano, conforme o que está escrito na palavra de Deus. Na história da humanidade, a escatologia geral, ela está inserida em 3 fases. Primeiro, o passado. O que é o passado? Após a queda do homem, foi prometido que traria de volta a comunhão entre o Criador e o ser humano. Essa promessa foi feita lá no Éden, e o seu cumprimento acontece no tempo de Deus, no Kairos, que significa tempo em relação ao propósito divino. Lembra lá em uma das primeiras aulas que eu falei para vocês, dentro do Cronos existe o Kairos. Dentro do Cronos, o que é o Cronos? O Cronos é o tempo cronológico. Então imagina que isso daqui vamos falar do Mateus de novo, 1990, Mateus nasceu, é isso mesmo, 30 aninhos para conta já. Mateus nasceu em 1990 e cronologicamente hoje, no dia que eu estou gravando essa aula para vocês, dia 28/7/2020, esse é o Cronos, o tempo do início e do fim da história do Mateus. Porém existe o Cronos da história humana, que nós sabemos do início lá no Éden, em Gênesis, porque Deus, no princípio criou Deus os céus e da terra, mas nós ainda não sabemos
qual é o fim do Cronos da história humana. Porém, para muitas pessoas que já passaram na Terra, teve o início e elas dentro do Cronos já tiveram o seu fim. O que eu estou falando? Essas pessoas lá no aspecto individual, essas pessoas elas já partiram para a eternidade com Deus ou sem Deus. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre se está com Deus ou sem Deus lá para frente. Então você entendeu? Esse é o Cronos. Dentro do Cronos existe o que? O Kairos. E glória a Deus pelo Kairos. O Kairos da língua grega que significa tempo em relação ao propósito divino. Ou seja, dentro do nosso Cronos existe um Kairos. O que é o Kairos? O Kairos é uma janela de oportunidade. Mateus, eu não estou entendendo, deixa eu tentar ilustrar para você. Quem aqui gosta de McDonald's? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles, num pão com gergelim, Big Mac. Olha a propaganda não patrocinada pelo McDonald's. Eu gosto muito de Big Mac. Então imagina agora que eu estou saindo para uma viagem, eu estou saindo de São Paulo e vindo para Matão. Eu vou falar dessa estrada porque eu já fiz esse trajeto muitas vezes. Eu dei o exemplo do Big Mac, eu gosto muito de Big Mac, mas eu vou falar de uma coisa que eu gosto mais do que Big Mac, por quê? Porque aqui em Matão eu não tenho. Agora, Matão tá chique, né? Matão nós temos Big Mac, né, Gabriel? Nós temos o McDonald's, mas eu gosto muito de café, então você já sabe que 2 presentes que o teu professor vai gostar de ganhar seu é xícaras ou canecas, mas isso daqui é um copo, mas eu gosto também, eu coleciono, e café. E um dos cafés que eu mais gosto é o café do Starbucks. O que é o Starbucks, Mateus? É uma cafeteria americana mundialmente conhecida, que infelizmente nós não temos aqui. Se eu não me engano, a mais próxima que nós temos aqui deve ser Ribeirão Preto. Eu não sei se São Carlos tem. E então vamos lá. Pegou lá o Starbucks, eu vou colocar a fotinha de um cafezinho do Starbucks em algum lugar desse vídeo. Quando eu saio de São Paulo e eu pego a rodovia que eu estou vindo para Matão, eu entro lá de onde eu morava em São Paulo, quando nós fazíamos a nossa escola de ministérios, eu entro na rodovia dos Bandeirantes. Quando você já andou alguns quilômetros da rodovia dos Bandeirantes, tem um posto de gasolina, tipo Graal, mas não é o Graal, chama Lago Azul. E nesse posto de gasolina, olha só, ele tem um Starbucks. E muitas vezes, tanto na ida quanto na volta. Então, às vezes, quando eu estava vindo para Matão, eu parava no Starbucks no começo, ou quando eu estava voltando de Matão para São Paulo, no finalzinho eu sabia que o meu momento era chegado, que eu ia parar e tomar o meu café. O que é o Cronos? O Cronos, então, imagina a linha do tempo, que é eu sair de Matão, vamos pegar Matão, São Paulo, que é mais longe. É eu sair de Matão e ir até São Paulo. Destino inicial e destino final. Cronos. O que é o Kairos? O Kairos é o Starbucks. É a janela de oportunidade que cabe a mim tomar a decisão se eu quero aquilo ou não quero. Então imagino que eu estou no meu carro caminhando pela Bandeirante, que agora é o Cronos. Então eu estou caminhando pelo Cronos. Isso faz parte da minha vida. É aquilo que eu preciso fazer a qualquer custo, que é a nossa vida, é o dia após o outro. Então, enquanto eu caminho pelo meu Cronos, de repente eu vejo a placa. Daqui a tantos quilômetros você vai chegar no Starbucks. Essa placa, ela é o início da janela de oportunidade, mas ela ainda não é a janela de oportunidade. O que é a janela de oportunidade? Quando eu chego no posto. Porém, muitas vezes, enquanto eu fazia esse meu trajeto, eu estava no Cronos, vinha o Kairos de Deus, que era o posto de gasolina para mim tomar o meu café, só que por uma distração, eu passava. E eu passava reto e não tinha mais retorno. E aí eu perdi a oportunidade de tomar o meu café. O que é o Kairos de Deus na nossa vida? É aquele momento que algo sobrenatural acontece, que cabe a nós decidir se nós queremos entrar para aquilo ou não. Faz sentido o que eu estou falando? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ou seja, dentro da nossa história, nós nascemos e nós não nascemos salvos. Todos nós somos o quê? Criaturas de Deus. Sim? Eu e você, quando nascemos, nós somos criaturas de Deus. Mas nós ainda somos inocentes. Mas nós só nos tornamos filhos de Deus no momento que no nosso Cronos aparece o Kairos, que é a janela de oportunidade, e nessa janela de oportunidade nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. A Bíblia diz que para todos aqueles que o reconhecerem como Senhor
essas pessoas têm o direito do quê? De serem filhos de Deus. No presente, o presente é um momento que se desenvolve no tempo e no espaço de cada geração. Então, o meu avô, o teu avô, teve o presente dele, que para nós é passado, mas para eles foi presente. O que eu estou vivendo aqui hoje é o meu presente. Pode ser que no meu hoje tenha uma janela de oportunidade, mas aquilo que eu vivi ontem já se tornou passado para mim. E depois, se eu estou falando de presente ou passado, nós estamos falando de futuro. Isso vai acontecer para todas as pessoas. A partir do momento que você nasce, você já tem um passado, porque você estava no ventre da tua mãe, aquilo já é passado. O teu presente é teu dia a dia e você tem um futuro. E as tuas atitudes, as tuas escolhas vão te direcionar para aquilo que você vai viver em Deus, durante a sua vida e depois da sua vida. Capítulo 2.2, a divisão da história na escatologia. Então nós vamos falar no 2.2 sobre uma viagem pelo tempo. O que isso significa? Que dentro de suas fases existe um desenvolvimento. O que é isso? É a história humana, é aquilo que eu já falei para vocês. Depois, o pensamento escatológico de Israel, a gente vai falar sobre isso segunda-feira, e também dos primórdios da igreja. Então, vamos comigo agora, no 2.2.4, que a gente vai falar do período da reforma. O que aconteceu? Lembra que nós já estudamos sobre a história da reforma protestante? A reforma, ela nasce com uma insatisfação de homens de Deus por tudo aquilo que a igreja católica apostólica pregava. Então esses homens começaram a se inquietar. A gente teve os pré-reformadores e depois os reformadores. Esse tempo marcado por grande insatisfação preocupava esses homens concernentes. Cara, o que eu estou vivendo aqui na terra vai direcionar aquilo que eu vou viver no céu. Lembra que eu falei? As minhas escolhas aqui na terra, aquilo que hoje para mim é passageiro, pode influenciar naquilo que é eterno. A nossa vida aqui na terra, por mais que você viva, sei lá, 120 anos, é muito pouco, perto de toda a eternidade, é isso mesmo. Mateus, cara, mas parece que eu já vivi tanto. Cara, é muito pouco. Nós vamos ter uma vida eterna com Cristo. Só que o que eu fizer aqui hoje, talvez aquele prazerzinho momentâneo que me afasta de Deus, isso pode ser crucial para aquilo que eu vou viver eternamente com Cristo. Aquilo que eu fizer aqui na terra vai estar totalmente ligado ao meu galardão. A gente vai falar sobre galardão lá na frente, mas o que é galardão? Galardão é aquilo que eu vou receber, não em troca, mas em recompensa por tudo aquilo que eu vivi em nome de Jesus aqui na terra. Opa, como assim, Mateus, em nome de Jesus? É isso mesmo, nós estamos aqui na terra por um propósito. E se eu e você não cumprirmos o propósito que Deus tem para nós, isso pode influenciar no nosso galardão e na nossa vida eterna com Cristo. Mateus, você está me dando medo? Não, não quero te dar medo, mas eu quero te dizer que as tuas escolhas e as tuas atitudes hoje, por menorzinhas que sejam, elas estão ligadas à tua vida eterna com Cristo. Então, o período da reforma foi esse período que esses homens começaram a pensar, cara, o que a gente está vivendo vai influenciar, o que a gente está vivendo hoje vai influenciar aquilo que eu vou viver eternamente com Cristo. Eu preciso entender aquilo que Deus tem para mim hoje, para que eu possa viver uma vida eterna com Ele para sempre. Amém? Você está comigo? No 2.2.5, o livro fala sobre os grandes avivamentos aos dias atuais, e a gente já falou bastante sobre isso no livro A História da Igreja. Amém? Com isso nós finalizamos o capítulo 2 e se prepare agora para o capítulo 3, onde nós vamos falar das técnicas na análise da escatologia. No capítulo 3, nós vamos ver sobre técnicas na análise da escatologia. O que isso significa? Nós vamos entender que, de acordo com a aplicação da hermenêutica, Mateus do céu, para de falar a palavra difícil. A hermenêutica é a arte, olha só, fala bonito. A hermenêutica, ela é a arte ou a técnica ou o conjunto de técnicas
para interpretação dos textos bíblicos. Mas calma, nós teremos um livro dedicado para a hermenêutica, e as técnicas da análise da escatologia nada mais é do que a aplicação da hermenêutica. Então eu vou passar de maneira bem sucinta aqui para vocês as técnicas, depois você vai ler isso na tua casa, e se você tiver dúvida, na segunda-feira a gente tira as dúvidas, tá bom? Primeiro, tem que ter um método para interpretar. Depois, o método alegórico. Isso é importante, porque o método alegórico? João, ele utiliza palavras, formas de falar, de maneira que talvez ela não tenha um entendimento muito lógico para a gente. Ele usa ilustrações, da maneira que ele vê as coisas, ele escreve. Tem muito o contexto da sua língua da época. Então, o contexto alegórico, ou seja, o estudo da alegoria, significa o proclamar no sentido literal, da maneira que João estava vendo, mas é necessário a interpretação daquilo que João viu para a aplicação para aquilo que nós talvez estamos vivendo ou que nós viveremos. Depois, o método literal, ou seja, o método da gramática escrita por João. Então nós precisamos entender. Também temos que ver dentro do método literal a interpretação ao pé da letra e ignorar alguns contextos. Um exemplo, João falava muito de trombetas, taças, selos, cavalos. Por quê? Porque eram elementos comuns na época. Amém? E também o método anagógico, ou seja, a palavra anagógico é a descoberta de uma verdade espiritual oculta em algum texto literal da Bíblia. Assemelha-se à interpretação alegórica. Então, o termo anagógico significa você descobrir algo espiritual dentro do contexto literal. Ou seja, quando nós estudamos os métodos de interpretação, nós verificamos que todos eles devem ser utilizados, porém, temos que tomar cuidado para não usá-los de maneira inadequada, como aplicar o método literal em um texto cujo relato é uma alegoria, ou seja, espiritualizar por completo um escrito quando mesmo deve ser entendido de forma literal e dar um sentido figurado a uma produção que deve ser interpretada literalmente. Mateus, eu não estou entendendo muito bem. Conforme nós começarmos a mergulhar no livro de Apocalipse, você vai ver uns termos que talvez você não viu. Um exemplo, vi sentado num trono branco, de repente os candelabros e a besta com tantas cabeças. Cara, se você não tomar cuidado, parece eu estou no filme do Harry Potter. Não, é o Apocalipse, mas é um sentido alegórico e o sentido é um sentido de alegoria, sentido espiritual dos símbolos, o sentido literal, que é o sentido real ao pé da letra, e a anagogia, ou seja, os códigos místicos atrás do que João escreveu. Por isso que é importante, quando você for ler o livro de Apocalipse, você buscar no Espírito Santo a interpretação espiritual, mas através da utilização da hermenêutica que nós vamos aprender num livro específico, aí sim nós vamos começar a entender o que faz sentido para os nossos dias hoje ou não. Tudo bem? Muito bem, com isso nós finalizamos o capítulo 3 e damos início agora ao capítulo 4, que quer dizer o processo de interpretação na escatologia. No capítulo 4 nós vamos falar sobre o processo na interpretação na escatologia, ou seja, no capítulo 3 nós falamos dos métodos para essa interpretação e agora nós vamos falar um pouquinho do processo. E o livro, ele traz alguns processos. Na verdade, ele traz primeiro no 4.1 a escola de interpretação, ou seja, os estudos apocalípticos, eles só vieram a ter importância e começaram a ter um estudo mais aprofundado só a partir do século XIX. Então muitas pessoas começaram a mergulhar nas escrituras para entender, cara, o que é isso que o apóstolo João ele começou a escrever. Então existem muitos estudiosos que inclusive da nossa geração, que investem muito tempo no estudo
do Apocalipse. O livro ele traz para a gente a interpretação preterista, ou seja, a palavra vem o préter, do prefixo do latim praeter, que significa passado ou além de. Ou seja, os adeptos dessa escola, da escola preterista, eles entendem que os escritos apocalípticos tiveram seu cumprimento na época que foram escritas, na vida daqueles religiosos, ou seja, no período de perseguição sofrida pelo povo judeu, por Antíoco Epifânio, imperador que odiava os judeus. Então essa escola entende que aquilo que João escreveu não é para o futuro, para o fim da humanidade. Eles entendem que aquilo que o apóstolo João escreveu eram para os judeus daquela época, a perseguição que aconteceu naquela época. E aqui o livro ele traz na página 51 e 52 algumas afirmações e a base de interpretação, na verdade a base de sustentação para essa escola, a escola preterista. Depois nós temos a interpretação histórica. O que é isso? É a análise daquilo que João escreveu de maneira simbólica. E lembra que tem vários símbolos? Vamos lá comigo na página 53. Então tem o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, olha, quase falando em línguas estranhas aqui. Quarto selo, quinto selo, sexto selo, sétimo selo, a primeira trombeta, enfim, vários códigos, não códigos, né, mas na verdade vários símbolos que dão alusão às coisas que iriam acontecer. Ou seja, os adeptos dessa metodologia, eles conseguem vislumbrar nos períodos da história da igreja, ou seja, grandes eventos que marcaram a humanidade, o desdobramento das fases da igreja de Cristo, ou seja, eles abrangem ponto de vista do passado, ou seja, lá já fugiu o nome da galera aqui, ó, do preterismo, e também do futurismo, ou seja, daquilo que nós ainda iremos viver. Depois a interpretação idealística, ou seja, a interpretação idealista é aquela mística e simbólica, porque a preocupação é apresentar os significados dos símbolos contidos nas revelações do tempo do fim. Então aquelas pessoas que querem entender o significado de cada símbolo apresentado. E tem a interpretação futura. Essas pessoas veem no Apocalipse as profecias referentes ao futuro, cujo ápice se encontra após o arrebatamento da igreja e o início do período da grande tribulação. E quando nós falamos sobre arrebatamento e grande tribulação, existem também várias linhas de teologia, né, que apontam para isso, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. E o livro traz que as pessoas adeptas da interpretação futurista têm o grupo moderado e também os extremos e os dispensacionalistas. Amém? Então vamos lá. Quais são as histórias de interpretação? Preterista, futurista, histórica e idealista. Agora a pergunta que o autor do livro faz, eu quero fazer para você, e eu vou perguntar para 3 pessoas, e eu vou escolher na segunda-feira, então talvez pode ser você. Você vai ler com carinho esse capítulo 4, e no final você vai responder assim: em sua opinião, qual dessas escolas de interpretação está mais longe da verdade do Evangelho e por quê? Capítulo 5, as visões do livro de Daniel e a sua relação com a escatologia. Mas isso é algo que o autor, ele traz sobre aquilo que Daniel, as interpretações e as visões que Daniel teve. Eu vou passar de maneira rápida por aqui, até para o nosso vídeo não ficar muito extenso. E também na segunda-feira a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então já entenda que eu estou assumindo vários compromissos com vocês aqui na segunda-feira. Isso reforça o meu pedido, que eu preciso de você no horário, tudo bem? E na segunda-feira nós vamos estar das 20 horas até as 22 de novo. Por quê? Porque esse assunto ele é muito rico e também gera muita dúvida. Então tudo bem ter dúvida, tá bom? Mas eu preciso que você traga essas dúvidas
baseado naquilo que você já leu no livro e baseado no... Na verdade, eu estou dando só um panorama geral daquilo que a gente vai falar. Traga suas dúvidas para segunda-feira para que a gente possa discutir. 5.1, as revelações de Daniel quando ele ainda estava na Babilônia. Então nós já falamos sobre toda a história de Daniel e eu não vou entrar nesse detalhe. Então o ponto A, ele tem um sonho. Qual foi o sonho? Ele teve sonho? Não, desculpa. O rei Nabucodonosor teve um sonho. Na visão ele contemplou uma estátua cuja cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e parte de barro. Veio uma pedra, feriu a estátua nos pés e a destruiu, e depois toda a estátua foi esmiuçada. Então esse é o sonho. Vem a interpretação de Daniel. Daniel traz a interpretação para a cabeça, que se referia à Babilônia. A interpretação do peito e dos braços de prata, que se referia ao Império Medo-Persa. Depois eu vou ligar tudo isso resumindo, tá? Os ventres e o quadril de bronze, o Império Grego. As pernas de ferro e os dedos de barro e ferro, referindo ao Império Romano. E a pedra pequena, o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, o Messias prometido ao mundo, um mundo que foi governado por esses 4 impérios. Então vamos voltar neles, isso daqui é importante. Primeiro império, babilônico. Por que a cabeça de ouro? Porque era considerada a joia dos reinos, a glória dos caldeus. Depois, peitos e braços de prata, o Império Medo-Persa, que eles eram coligados aos medos e persas, e juntos venceram e formaram um vasto império, porém inferior ao da Babilônia. Então, Babilônia cabeça, Império Medo-Persa, peitos e braços de prata. Ventre e quadril de bronze, o Império Grego, que levanta-se com Alexandre o Grande e é o terceiro reino a dominar toda a terra. Então nós já falamos Babilônia, Medo-Persa e agora o Império Grego. E depois as pernas de ferro e os dedos de barro e ferro, como Roma, a potência férrea. Então o Império Romano, ele com as suas garras de ferro, ele subjugou todo o mundo antigo e ele crucificou quem, Gabriel? O Império Romano crucificou Jesus. Você está entrando comigo agora, você está imaginando já, né? O Império Romano, pernas de ferro e dedos de barro e ferro. O Império Romano, que estava inferior a todos os outros, mas num contexto histórico, crucificou o Messias. E quem que era a pedrinha? O nascimento de Cristo Jesus mostra que o Senhor é o Deus da história, que quebra e desfaz todo e qualquer império. Essa foi a revelação e a interpretação de Daniel. E Daniel vai falar no 5.2 um pouco sobre a revelação acerca do anticristo. Segura, vamos falar sobre isso na segunda-feira, porque isso daqui a gente precisa ter um pouquinho mais de tempo para falar. Aí Daniel fala no 5.3 das 70 semanas. Tem os 2 textos aqui, Daniel 9, 1-2 e Jeremias 25, 11 e 29. Ok? Mateus, você está deixando um vácuo? Eu estou deixando um vácuo. Porque no 5.3.1 a gente vai falar desses períodos agora. O primeiro período das 70 semanas de anos, está lá em Daniel 9, 24, 27. Vai anotando isso no teu livro, porque segunda-feira a gente vai falar sobre isso. O período é dividido de 3 seguintes maneiras. O primeiro período começou em Artaxerxes, quase língua estranhas, Artaxerxes, no mês de Nissan, data de saída. Então aqui tem algumas datas, para o primeiro, para o segundo e para o terceiro período. O que a gente entende? Que o profeta Daniel, ele estava preocupado com toda essa interpretação do texto sagrado, e ele busca em Deus o entendimento, e com base nessas informações, ele traz a interpretação, que se a gente ligar, e aí na segunda-feira,
eu vou ver como eu vou fazer isso, talvez o pastor Natanael vai nos ajudar. A gente vai construir uma linha cronológica, desde o acontecimento, da profecia, da revelação, e aí quando fala de império, quando Jerusalém se torna império, quando Jerusalém se torna nação, é reconhecido como nação, enfim, faz sentido, tá bom? Agora, cabe a você ou não entender se é isso que quer dizer, tá? Mas segunda-feira a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Amém? Então, qual que é a lição para nós na unidade 1? A escatologia é o estudo sobre o final dos tempos, e é importante nós termos o conhecimento para a correta interpretação dos processos de escrita e dos métodos que foi escritos. E nós vemos lá que Daniel, ele tem a profecia de Daniel, que faz a alusão ao final dos tempos. É confuso, eu sei, mas é por isso que segunda-feira a gente vai bater um papo legal sobre isso. Tudo bem? Amém? Com isso nós finalizamos a unidade 1 do nosso livro de escatologia. E se prepara, porque esse livro, ele é muito rico. Amém? Que Deus te abençoe, que você se prepare espiritualmente, ore pela aula de segunda-feira, eu estou te pedindo isso, ore pela aula de segunda-feira, e eu creio que Deus tem coisas incríveis para revelar para nós, ok? Que Deus te abençoe, nos vemos na segunda-feira, às 8 horas da noite, tchau!